Bom, pessoal, desculpa a interrupção no vídeo. Continuando então, nós vamos simplesmente reescrever a equação. Do lado esquerdo nós vamos ter que 0, do lado direito menos 1 sobre ρ del P del Z. Então, 0 é igual a menos 1 sobre ρ que multiplica del P del Z, mais mi, que multiplica 1 sobre R del R, mais mi, que multiplica 1 sobre R del R, de R del VZ del R, R del VZ del R. De R del VZ del R. Bom, passando isso para o outro lado da igualdade, nós vamos ter mi sobre R del R de R del VZ del R vai ser igual a 1 sobre ρ del P del Z. Bom, mi, se eu multiplicar por ρ, isso daqui vai nos dar mi. Então, eu posso reescrever isso como sendo mi sobre R del R de R del VZ del R igual a del P del Z. Simplesmente lembrando que mi é igual a mi sobre ρ. Chegamos nessa forma para a equação. Tá. Vamos numerar essa equação. Chamar ela de equação 4. E agora vamos voltar aqui nas equações 2 e 3 para fazer a seguinte análise. Olha, a equação 2 nos diz que del P del R é igual a 0, ou seja, a pressão não é uma função do raio. A pressão é constante em relação ao raio. E a equação 3 nos diz que del P del θ é igual a 0. A pressão é uma constante em relação ao nosso ângulo θ. Isso quer dizer que a pressão vai ser uma função única e exclusiva de Z. Nós só temos variação de pressão ao longo da direção Z. Por outro lado, as equações de movimento nos dizem que, assim como a continuidade, a velocidade Z não depende da direção Z. Ela é independente de Z. E melhor do que dizer as equações de Navier-Stokes, podemos falar na nossa hipótese de axissimetria, ou seja, del θ é igual a 0, isso se refere também a del VZ del θ igual a 0. Então, VZ é igual a um VZ de R. Ou seja, a pressão só depende da direção Z e a velocidade na direção Z só depende da posição radial. Consequentemente, se nós retornarmos à equação 4, nós vemos que temos aqui o VZ como variável e a pressão como variável. Então, essas duas variáveis dentro da equação. Já que a pressão é função só de Z, eu posso reescrever essa derivada parcial como uma diferencial exato. Mesma coisa para o raio.
Então eu posso reescrever essa equação aqui como sendo d dr de r, que multiplica d vezes dr isso daqui vai ser igual a 1 sobre μ, que multiplica dp dz vezes r. Caímos na situação parecida com a que nós vimos lá para o escoamento entre placas planas paralelas devido a um gradiente de pressão. Tá? De um lado da equação eu tenho uma função única e exclusiva de r. Do outro lado da equação eu tenho uma função única e exclusiva de z. A única forma dessa igualdade ser verdade para qualquer valor de r e para qualquer valor de z é se ambos os lados forem iguais a uma constante. Isso quer dizer que, se isso daqui é uma constante, ou seja, 1 sobre μ dp dz é uma constante, eu posso realizar essa integração em r, de forma simples. Então, integrando a primeira vez, nós vamos ter que r dvz dr nada mais é do que integral de 1 sobre μ dp dz r dr. Todo esse termo é uma constante, posso retirar para fora da integral, vai me dar a integral de r dr. R ao quadrado sobre 2. Então isso daqui vai ficar 1 sobre 2μ dp dz vezes r ao quadrado mais uma constante de integração. Integrando isso de novo, ou melhor, reescrevendo só para passar o r para o outro lado, nós vamos ter que dvz dr vai ser igual a 1 sobre 2μ dp dz vezes r ao quadrado por r, nos dá r, mais C1 sobre r. E aí sim, integrando isso de novo. Nós vamos chegar aqui o Vz de r vai ser igual integral de 1 sobre 2μ dp dz de r. Isso vai nos dar 1 sobre 4μ dp dz vezes r ao quadrado mais integral de C1 sobre r dr. Isso nos dá C1 vezes o ln de r mais uma segunda constante de integração. Então essa equação aqui, que vamos chamar de equação 7, vai ser a equação governante do nosso problema. Ou seja, o escoamento laminar no interior de um tubo, em regime permanente, completamente desenvolvido, com simetria axial, é governado por essa equação. Bom, se nós temos duas constantes de integração, vai ser necessária a realização de, ou a aplicação de duas condições de contorno. No vídeo passado sobre o escoamento na placa plana, nós simplesmente aplicávamos uma condição de contorno
para y igual a menos h, ou seja, para a placa inferior, e falamos que existia condição de não deslizamento ali, então a velocidade era nula, e uma condição de contorno para y igual a h. E pela condição de não deslizamento, de novo, a velocidade era a mesma velocidade da placa, que nós chamamos de v. Agora, estamos trabalhando com coordenadas cilíndricas. E o nosso eixo, ou origem do nosso sistema, foi posicionado aqui na região central. Então nós temos a coordenada Z, a coordenada R, e aqui está a origem. Então aqui na parede do tubo nós temos R igual a R, vamos dizer assim, onde R seria o raio do tubo. Tá? No entanto, na parte inferior, não tem muito sentido falar em parte inferior aqui, uma vez que isso é uma circunferência, nós também temos R igual a R, então não temos uma outra condição de contorno diferente aqui. Então, uma condição de contorno vai ser para R igual a R, na parede do tubo, a velocidade do escoamento é a mesma velocidade da parede do tubo, ou seja, V igual a zero. E a outra condição de contorno vai ser um pouquinho diferente, vai ser dizer, olha, nós vamos ter uma velocidade máxima que vai acontecer dentro desse tubo. Essa velocidade máxima ela vai acontecer na região central do tubo, tá? Na linha de centro. No entanto, ela é uma velocidade finita para que isso daqui tenha algum sentido físico. Então, essa vai ser a condição de contorno diferente que nós vamos aplicar. Ou seja, para R igual a zero, sob a linha de centro, nós temos que Vz de zero vai ser igual à velocidade máxima. De antemão já dá para saber isso, uma vez que numa parede é zero, na outra parede é zero, e eu não tenho variação do gradiente de pressão nem ao longo de R nem de θ. Tá? Então, para qualquer posição Z que eu analisar desse escoamento, a velocidade máxima vai estar sempre acontecendo na linha de centro. Nós sabemos que a velocidade vai ser máxima ali. No entanto, ao substituir isso na equação 7, nós vamos ter que essa velocidade máxima, que é o Vz de zero, nada mais é do que 1 sobre 4.000 dp dz vezes r ao quadrado, mas r vale zero, mais C1 vezes o ln de zero, mais C2. Isso quer dizer que a velocidade máxima nada mais vai ser do que C1, que multiplica o ln de zero, mais C2. Agora aqui acontece algo interessante. ln de zero. Tá? O ln de zero, onde o ln nada mais é do que o logaritmo neperiano, ele vai tender a menos infinito. Isso quer dizer que a constante C1 deve ser igual a zero, sendo a única forma de fazer com que esse termo aqui desapareça da equação e nós tenhamos uma velocidade máxima finita. Tá? Se eu sei que C1 é igual a zero e que esse termo desaparece, nós podemos reescrever a equação 7
como VZ de R é igual a 1 sobre 4μ dP dz, que multiplica R ao quadrado, mais C2. Agora, aplicando uma segunda condição de contorno para R igual a R, VZ de R, ou seja, na parede do tubo, é igual a zero pela condição de não deslizamento. Então, nós vamos ter que zero vai ser igual a 1 sobre 4μ, que multiplica dP dz, vezes R ao quadrado, mais C2. Consequentemente, a constante C2 é igual a menos 1 sobre 4μ, dP dz, vezes R ao quadrado. Isso aqui vai ser a equação 10. Substituindo 10 em 9, nós temos que VZ de R nada mais é do que 1 sobre 4μ dP dz vezes R ao quadrado menos 1 sobre 4μ dP dz vezes R ao quadrado. Reescrevendo isso, nós podemos colocar aqui a velocidade na direção z como função do raio. Não é nada mais, nada menos do que 1 sobre 4μ, que multiplica menos dP dz, que multiplica R ao quadrado menos R ao quadrado. Vamos chamar isso daqui de equação 11. Então, essa é a expressão que nos dá o perfil de velocidade. Observa que ele é quadrático com o raio, tá? Ou seja, um perfil parabólico. Agora, conhecendo a expressão para velocidade, nós podemos encontrar a velocidade máxima no interior do tubo. A velocidade máxima, é óbvio pela expressão, vai acontecer para R igual a zero, como nós já tínhamos comentado, tá? Para R igual a zero, e vai ter valor V máximo, nada mais é do que 1 sobre 4μ, que multiplica menos dP dz, que multiplica R ao quadrado. Bom, além da velocidade máxima, nós podemos obter uma outra variável de interesse, que seria a velocidade média. Para encontrar a média, é bem simples. Basta nós ponderarmos pela área, ou seja, 1 sobre A, da integral ao longo de toda a área da seção transversal, de VZ de R, dA. Mas o que é a área da seção transversal nesse caso? Nada mais é do que a área do círculo.
Então, nós teríamos como área π r ao quadrado, ou considerando isso daqui como r fazendo um diferencial de área, nós temos que o dA nada mais é do que 2πr dr. E assim nós podemos reescrever essa expressão como sendo a velocidade média no interior do tubo nada mais é do que 1 sobre π r ao quadrado, que multiplica a integral, transformando já da integral em área para uma integral em linha ao longo do raio, de 0 a r, do Vz de r, que multiplica 2πr dr. Agora basta nós substituirmos a equação 11 dentro dessa expressão. Vz médio vai ser igual a 2π, colocando ele fora da integral, dividido por π r ao quadrado, que multiplica a integral de 0 a r de Vz de r, 1 sobre 4μ menos dp dz, que multiplica r ao quadrado menos r ao quadrado, vezes r dr. Simplificando essa expressão, retirando o termo constante da integral, nós vamos ter que Vz médio vai ser igual a 2 sobre r ao quadrado, que multiplica 1 sobre 4μ, que multiplica menos dp dz, que multiplica a integral de 0 a r de r ao quadrado, desculpa, menos r ao quadrado vezes r dr. Isso daqui vai dar 1 dividido por 2μ r ao quadrado vezes menos dp dz, que multiplica integral de 0 a r de r dr. Vamos colocar assim, r ao quadrado vezes r ao quadrado sobre 2 de 0 a r menos integral de r ao cubo dr. Isso vai nos dar r à quarta sobre 4, também sendo avaliado de 0 a r. Vz médio vai ser igual a 1 sobre 2μ r ao quadrado menos dp dz, que multiplica 0, desaparece o termo, r ao quadrado vezes r ao quadrado, isso vai nos dar r à quarta, dividido por 2, menos r à quarta dividido por 4.
Podemos simplificar os R's, tá? Tirar o mínimo aqui. BZ médio vai ser igual a 1 sobre 2.000 vezes menos dp dz vezes 1 sobre R1 ao quadrado, que multiplica R1 a quarta sobre 4. Simplificando, R1 ao quadrado BZ médio vai ser igual a 1 sobre 8.000, que multiplica menos dpdz, que multiplica R1 ao quadrado. E essa é a expressão para velocidade média. Deixa eu só verificar a numeração. Essa daqui tinha sido equação 12. Então vamos chamar essa daqui de equação 13. E por último, como uma outra variável de interesse, nós podemos avaliar a vazão. Que nada mais vai ser integral do que a integral de VZ de R dA, tá? Ou eu posso reescrever que a nossa vazão volumétrica como simplesmente sendo a velocidade média multiplicado pela área da seção transversal. Então, o Q vai ser igual a 1 sobre 8.000, que multiplica menos dpdz, vezes R1 ao quadrado, vezes a área π R1 ao quadrado. Isso nos dá a vazão volumétrica como sendo π sobre 8.000 que multiplica menos dpdz, que multiplica R1 à quarta. Veja que é óbvio que se eu considerar uma análise dimensional, eu vou ter que ter dimensão de velocidade aqui e eu vou ter que ter dimensão de vazão volumétrica aqui, tá? Isso eu vou deixar para vocês fazerem como verificação. Então, destacando as equações mais importantes. Só reescrever elas, deixar todas juntas. Nós temos que VZ de R é igual a 1 sobre 4.000 menos dpdz, que multiplica R1 ao quadrado menos R1 ao quadrado. Chamamos isso aqui de equação 11. Lembrando que o gradiente de pressão é negativo, porque espera-se que em um escoamento, seguindo a orientação
do nosso sistema de eixos coordenados conforme esquematizado aqui, a pressão a jusante seja menor do que a pressão a montante, tá? A pressão posterior, a pressão mais à frente na tubulação, seja mais baixa. Então, quando você fizer essa pressão menos essa, vai te dar um valor negativo. Corrija esse negativo no DPDZ. Caso o contrário aconteça, seu escoamento estaria apontando na outra direção. Velocidade máxima. Chamamos de 12. Velocidade média. Acho que a equação está aqui atrás. 1/8.000. Interessante observar que nesse caso a média nada mais é do que a metade da máxima. Essa foi a 13. E a vazão volumétrica. π/8.000 vezes menos dPdZ é ρ². Nós podemos reescrever isso em termos de diâmetro, tá? Todas elas, reescrevendo só a vazão volumétrica, nós vamos simplesmente substituir por R nada mais é do que D/2. Então aqui nós vamos ter D² dividido por 2². 2² dá 16, tá? E aí fazendo 16 vezes 8, chegar em π dividido por 128.000, que multiplica menos dPdZ vezes o diâmetro à quarta.